Estou no teste ainda. Sabe quando a gente vai em uma empresa que você tem um tempo de teste? Eu ainda estou no teste. Na verdade, eu acho que eu vou continuar no teste até a vinda dele. Essa é a verdade. Porque eu nunca vou ser boa o suficiente. Nem como mãe, nem como esposa, e muito menos como pastora. Mas nessa posição de pastora, a gente... Filho, por favor. Eu sei que não tem hoje. Nessa posição de pastora, muitas vezes a gente... se eu errar com o Juliano, é mais fácil consertar. Se eu errar com os meus filhos, é mais fácil consertar. Mas quando eu erro com vocês, como pastora, às vezes se torna mais difícil. E eu tenho que não me cobrar, porque eu ensino para Jesus. Eu ensino meus filhos, irmãos. Eu ensino eles assim, vocês não são filhos de pastores, vocês são filhos de Deus. Então não vivam
Deus é outro nível. Então, eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido a Deus assim, que o Senhor me ensine a pastorear vocês, que o Senhor me ensine a entender, a falar. E, irmãos, eu tenho um negócio comigo, porque quando eu cantei esse louvor aqui, de fato ele fala que eu expresso o Senhor, porque eu sei por que Ele me criou. Eu exatamente sei por que eu estou aqui hoje. E às vezes eu espero que a igreja, ou eu espero que as pessoas entendam o que eu já entendi. E eu quero pedir perdão para vocês, porque quem sabe eu entendi algumas coisas que você ainda não entendeu. E está tudo bem por isso, porque cada um tem o seu tempo. Há 15 anos atrás eu não entendia nem quem era o Senhor. Imagina a intensidade que Ele queria que eu servisse Ele. Mas quando eu entreguei a minha vida para Ele, de fato eu entreguei a minha vida para Ele, sem reserva. Sem reserva. Eu nunca vou fazer nada para o Senhor de qualquer jeito. Eu nunca vou entregar nada para o Senhor. Vamos fazer assim porque o Senhor recebe. Não. Eu vou sempre dar o meu melhor. Eu vou sempre entregar o meu máximo para Ele, ainda que o meu máximo não seja o que Ele queira. E às vezes eu acho que a igreja, às vezes eu ministro da igreja dessa forma. E aí eu tenho esse tom de falar, né? Que não é um tom nada. Paz, irmãos, sejam bem-vindos, né? O Senhor é bom, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai transformar. Não, eu tenho esse tom enfático, eu tenho esse tom que o Senhor me deu, irmãos. Também não tem problema com isso, não. Não foi que Ele me fez assim. Ele escolheu Pedro, e Pedro não era nada delicado para falar, né? Então assim, mas eu tenho aprendido como pastora nesse tempo, que eu preciso compreender às vezes que a igreja não vai não andar no nível, porque eu não estou no nível pronto, eu estou na minha caminhada, mas andar na intensidade que eu amo Jesus, né? Na intensidade que eu adoro Jesus, na intensidade que eu uso Jesus, na intensidade que eu sirvo Jesus. E está tudo bem por isso, porque o Arthur não é igual o Kevin não é igual o Arthur. Então a gente tem que entender isso como igreja. Pode colocar um fundo aí para mim, que eu não consegui ainda. Ah tá, porque eu não gosto de pensar sem fundo. Mas, então eu quero dizer para vocês, primeiramente quero pedir perdão para vocês, né? Porque se eu tenho errado, se eu tenho falhado, eu quero dizer para vocês, eu estou pedindo perdão, daqui a pouco eu tenho que pedir de novo, porque eu vou errar de novo, eu vou falhar de novo, porque eu sou humana. Eu estou caminhando a minha caminhada, como vocês estão caminhando a sua caminhada. A diferença é que eu já me entreguei de fato para eles, sem reserva. Então eu estou aqui para dar cara a tapa, para fazer o que tem que ser feito, para ir lá, né? Não penso em retroceder, não penso em domingo que vem não vir, não penso em parar de ir na cela, não penso em parar de ser pastora, não penso em parar o meu chamado, porque eu disse sim para Ele. E o meu sim é total. Não é até quando eu me decepcionar com alguém, não é até quando as pessoas fizerem o que eu quero ou não. Não, o meu sim não foi para vocês, o meu sim foi para Jesus. E é por isso que eu não vou retroceder. E é por isso, irmãos, que de vez em quando daqui a pouco eu vou ter que pedir perdão para vocês. E eu não tenho problema nenhum pedir perdão. Só que eu quero que vocês entendam que eu não tenho desejo nenhum de agradar ninguém. Eu vou pregar a palavra de Cristo. Eu vou pregar a palavra de Cristo. Ele me chamou para pregar a palavra dele. Ele não me chamou para agradar pessoas, até porque ele também não veio para agradar ninguém. Ele veio para cumprir um propósito. Então, irmãos, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Vocês têm o WhatsApp, vocês me chamar, perguntar, me falar alguma coisa, vocês têm liberdade para isso. Mas falem para mim, por favor. Tragam isso para mim, tragam isso para o pastor. Porque nós ainda estamos em 2 anos de pastoreio, nós estamos bebendo na fé, se falando de pastoreio. Quem tem 2 anos de igreja aí? Todo mundo tem mais de 2 anos de igreja? E você não erra como filho de Deus? Por que eu não posso errar? Então não me olhe como alguém perfeito. Perfeito é Cristo. E Ele fez a obra perfeita que te leva a ser salvo. Então eu preciso dizer isso para vocês, porque eu sou muito franca, sou muito transparente. Glória a Deus por isso. E Deus me chamou para conduzir uma igreja dessa forma. Então, eu queria falar isso para vocês antes, porque na hora do louvor ali, o Senhor começou a ministrar o meu coração, que tudo bem, se você não tiver a intensidade que eu tenho, né? Cada um está no seu tempo, no seu momento, e a igreja vai crescendo aos poucos, na medida que você for abrindo o teu coração para Ele fazer essa obra na tua vida. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Filipenses. Pode explicar para mim, Nelson, por favor.
pessoas que nos visitam. Glória a Deus, eu estou vendo os irmãos que nos visitam ali, né? Eu não consegui abraçar ninguém, estava no banheiro essa hora, mas tem mais alguns irmãos que nos visitam, né? Para aqueles que nos visitam, nós estamos no meio de um devocional de 21 dias. A igreja está fazendo um devocional de 21 dias. E nós temos, como a igreja de São Paulo e como todas as igrejas da Gerar de Brasil Cristo, juntamente com a igreja da Videira, que está fazendo esse devocional, nós temos se deleitado nessa palavra, nós temos aprendido com esse devocional, nós temos sido confrontados com esse devocional, nós temos sido mortos para poder nascer pessoas diferentes, transformadas, alinhadas com a eternidade. Então eu vou trazer de novo, e semana que vem nós vamos fechar, nós estamos na segunda semana do nosso devocional, né? Tem mais uma semana ainda de jejum e palavra devocionais, né? Para a gente ler, para a gente meditar, e eu vou trazer justamente a palavra que fala do devocional. Filipenses, acharam aí? Eu não disse a referência para vocês, né? Peraí. O devocional, Filipenses 2, 1 ao 4. Olha o que diz ali. Olha só o que diz na minha Bíblia aqui no texto. O título: A humildade cristã. Se por estarmos em Cristo, nós temos a... Pode se levantar, irmão, para ler a palavra? Em reverência ao Senhor? A fala dele, a direção dele para a tua vida? Então diz assim aqui na minha Bíblia, NVI: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, você tem motivação para estar em Cristo? Alguma exortação. Em Cristo nós também somos exortados. Seja bem-vindo, não é só amor, é exortação também. Temos alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém? Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Irmãos, Arthur, eu quero relembrar um pouquinho essa semana que nós falamos desse devocional que está falando sobre a noiva. Quem é a noiva? Nós somos a noiva. E nesse devocional dessa semana eu quero relembrar um pouquinho com vocês. Primeira coisa que nós aprendemos nesse devocional, que nós temos um propósito, nós temos um projeto. Deus tem um projeto para o ser humano, irmãos. Ontem nós falamos isso aqui no culto de mulheres, e aí você vai dizer assim comigo: pastor, eu sei que Deus tem um plano para mim. Será que você sabe mesmo que Deus tem um plano para você? Será que você sabe mesmo que Deus tem um plano para você viver nessa terra? Se você sabe que Deus tem esse plano, você está justamente vivendo ele. Você não está vendo outra coisa a não ser o plano que ele tem para você. Quando a gente descobre o plano que ele tem para nós, a gente não quer outro plano, porque o plano dele é perfeito, é bom, é agradável. Então a primeira coisa, irmãos, eu falo isso, eu vou falar, e enquanto vocês estiverem sentados com o povo, tem que me ouvir eu falar isso, que a gente precisa descobrir qual é o plano. Segunda-feira, amanhã você não vai fazer o plano, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou trabalhar, eu vou lá, eu vou no banco, eu vou não sei aonde, eu vou fazer isso, vou ficar assim, vai lá. Tem plano. No mundo espiritual nós temos um plano, mas não é nosso. Porque de fato é que você entregou a vida para alguém. Então a tua vida não é mais você que faz o plano, quem faz o plano é ele. Então você tem que descobrir qual é o plano que o Senhor tem. E o plano do Senhor maior para a minha vida e para a sua é nos preparar para quando Ele vir nos buscar, nós estarmos prontos para ser a noiva dele. Esse é o plano maior do Senhor. Essa hora é a hora que você diria: glória a Deus. Se você entendesse o que
como o pastor falou, olhando para a eternidade. E, gente, vamos ser sinceros com nós mesmos? Essa semana que passou, o que você fez tem a ver com a eternidade? Ou tem a ver somente com a tua vida? Então, a primeira coisa que nós temos que aprender dentro desse devocional, que tem falado muito, nós temos um plano. O Senhor tem um plano para nós. Nós não temos um plano. O Senhor tem um plano para nós. Diga para o teu irmão, o Senhor tem um plano para você, Sueli. Diga para o teu irmão. O Senhor tem um plano para você hoje. Precisamos decidir se nós vamos fazer parte desse plano ou não. Como eu falei aqui no começo da introdução, eu decidi fazer parte desse plano. Ai, pastora, mas tu tem chamado, né? Tu sabe falar, tu não sei o quê, tu isso, tu aquilo. Não, irmãos. Você não pensa que é fácil eu estar nesse lugar que eu estou. Não é. Não é. Mas eu disse sim pro plano dele. Porque o meu plano, de fato, não é esse. Inclusive, quando eu estava no mundo, meu plano era terrível. Quando eu vim para Jesus, eu tive que entender qual era o plano dele para mim. E as coisas foram indo, as coisas foram indo, as coisas foram indo, até o Senhor me jogar nesse plano. Se dependesse de mim, eu não ia. Então você tem que fazer uma decisão na tua vida. E faça hoje, por favor, não demore mais, irmãos. Não demore por entender qual é esse plano e decidir viver ele. Não é viver o teu plano, a tua vontade, como você quer viver. Não importa o que você seja, não importa o que você vai ser nessa terra. O plano dele vai ser sempre maior do que todas essas coisas. Por que nós vivemos uma vida tão difícil nessa terra? Porque nós vivemos o nosso plano. E no nosso plano a dor, a tristeza, a frustração, a cansaço, a fadiga, tudo isso é dentro do nosso plano. Por isso que às vezes tu olha para as pessoas estão frustradas, cansadas, desmotivadas, não sabem para onde vão. Por quê? Porque estão vivendo o plano deles. Porque o plano de Deus, quem é pai e mãe aqui? Dentro da criação dos teus filhos, a tua criação para com teus filhos, o melhor que tu fez era bom ou ruim? Bom ou ruim? Bom. O teu plano sempre é bom a respeito dos teus filhos. Tu sempre tem planos a respeito dos teus filhos, né? Tu sempre quer o melhor para os teus filhos. Agora, se eles fizerem o que eles querem, como é que vai acontecer? O que vai acontecer? Você consegue pensar se eles fizerem o que eles querem? Se o Arthur, na idade dele, quiser fazer o que ele quer, que é bastante coisa que ele não pode, o que vai dar daqui a uns 3, 4 anos? Problema, tragédia. É o que tem acontecido com a igreja de Cristo. Porque ela tem vivido o seu plano, não tem olhado, dado os ouvidos ao plano do Pai, porque o Pai sabe qual é o plano do filho. E aí a gente tem vivido assim, ó, trupicando, levantando. Meu Deus! Dentro do casamento, dentro da vida dos filhos, que nós não estamos vendo o plano dele. E admita que você não está vivendo, por favor. Se você não está vivendo, admita. Diga para Jesus: Senhor, eu não estou vivendo os teus planos, não estou vivendo os meus. Me ajuda a viver os teus. Então você vai ter que decidir. E hoje o pastor Wilson, que escreveu um livro devocional de 21 dias, a ministração dele, ele começa contando que, ele começa dizendo assim, sobre decisão, sobre entender o propósito. Ele diz que se ele tivesse uma caixa e oferecesse para ti, Léo, 50 milhões de dólares, para te colocar a mão dentro dessa caixa sem saber o que estava ali dentro, tu colocaria cegamente pelos 50 milhões de dólares que ele daria para você se você colocasse a mão dentro da caixa? Não colocaria? Quem colocaria a mão sem saber o que tinha na caixa? E aí depois ele diz assim, ele fala o que tem na caixa para a pessoa: eu estou te convidando para te colocar a mão aqui, eu tenho 50 milhões de dólares para te entregar, mas dentro dessa caixa tem uma cascavel. Você coloca a mão ali? Quem ainda colocaria a mão dentro da caixa com a cascavel? Porque tu entendeu que se tu colocar ali vai dar ruim. Tu entendeu? Antes tu não sabia, mas agora tu entendeu. Antes tu não sabia como é que é a vida abraçada com o diabo, agora tu entendeu. Antes tu não sabia como era a vida lá no mundo longe de Jesus, agora tu entendeu. E ainda você vai continuar colocando a mãozinha lá? Você vai continuar botando a mãozinha lá? Não deveríamos, mas às vezes colocamos. Às vezes queremos coisas que o Senhor não quer para nós, mas nós queremos. Quando temos 50 milhões, então tudo está quando a gente compreende as coisas.
entende que você não foi chamado mais para colocar a mão nesse lugar? Então entenda isso e viva isso. Tire a tua mão desse lugar. Não coloque mais a tua mão onde Deus não quer que você coloque. Seja o que for, irmãos. Quando eu falo colocar a mão, às vezes é lugares, é pessoas, é escolhas. Escolha a vontade de Deus para a tua vida, amém? Você tem um propósito, você precisa fazer escolha por esse propósito. Entender o plano e saber qual é esse plano vai te conduzir a ser essa noiva que Cristo vai vir buscar. Porque me diz uma coisa: se o Léo chegar no altar, vai casar semana que vem, oh glória, aleluia. Se o Léo chegar no altar semana que vem e a Rafa não entender que ela tem que se preparar para esse casamento, que ela tem que ir lá no salão, se arrumar, se vestir, se preparar, se ela não sabe horário, se ela não sabe nada, como é que ela vai estar lá na hora que o Léo estiver no altar? Mas ela sabe, ela entendeu. E ela vai se preparar para esse dia. E se preparar para esse dia é um misto de alegria, preocupação, né? Quem já casou sabe. Se preparar para ser a noiva de Cristo é um misto. Não é só alegria. As igrejas têm falado que servir Jesus é um conto de fadas. Não é, irmãos. Servir Jesus é salvação. É salvação. É uma vida vivida aqui para morar com Ele na eternidade. Mas servir Jesus também é enfrentar dificuldades às vezes. Aflições, porque esse mundo tem aflições, ele disse. Então nós precisamos mudar a nossa mente, entender algumas coisas que a igreja de Cristo não entendeu ainda. E por isso que vive muitas vezes tão perdida, tão escravizada ainda por esse mundo. Eu não estou xingando vocês, tá? Só estou pregando. O que a gente precisa entender, pastor? Quando você entende que você tem um plano, não. Quando você entende que Deus tem um plano para você, amém? Você entendeu que Deus tem um plano para você? Amém? Agora você tem que entender qual é a tua parte nesse plano. Qual é a tua parte nesse plano que vocês estão fazendo de casar? Qual é a tua parte, Léo, nesse plano? Ou tu acha que tudo é a Rafa que vai fazer? Ou tudo é o noivo que vai fazer? Não. Tem a parte do noivo e tem a parte da noiva. Então qual é a tua parte nesse plano que Jesus tem para a tua vida? Ou você acha que Ele vai fazer tudo? Ele já fez, na verdade, né? Ele já morreu na cruz para te libertar, para te salvar, para te fazer te dar uma nova vida. Agora tem uma parte que é você quem faz esse plano. E você precisa entender qual é a parte que você foi chamado para fazer nesse plano. Primeiro, a primeira coisa mais importante que você não pode esquecer: você foi chamada nesse plano para você mesmo se tornar, quem está lendo o devocional, a pedra perfeita, não viva. Viva é quando você entrega a sua vida para Jesus. Era morto, era... Lembra aí como você era antes de conhecer Jesus? Terrível, 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 terrível. Conheceu Jesus, se tornou pedra viva. Agora você vive. Agora a vida dele passou a habitar dentro de você. Amém? Você se tornou pedra que vive agora. Não é mais aquela pedra morta, aquela pedra assim, vamos fazer tudo isso aqui, joga fora. Mas uma pedra que veio para construir, não, isso aqui vai servir, nós vamos encaixar aqui na construção. Então nós era pedra no mundo que estava rolando, um chutava para um lado, o diabo chutava para o outro. Era assim que acontecia quando chamava no mundo. Pedra assim, perdida, jogada no mundo. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos a pedra viva, porque Ele passou a habitar dentro de nós. E depois que Ele passou a habitar dentro de nós, Ele nos chama para ser pedra. Aí o negócio, o nível aumenta. Porque tem um monte de gente pedra viva na igreja. Cristo avisa dele, que ele entregou a vida para Jesus. Mas pedra perfeita, não. Perfeita é só Cristo. Você nunca ouviu isso? Perfeito é só Jesus. Eu sou assim mesmo. Não, Ele te chamou para te fazer uma pedra perfeita. Porque só a pedra perfeita vai se encaixar na Nova Jerusalém. E aí a gente prega uma coisa muito forte para as pessoas. Porque você ser pedra viva já está bom. Entrega a vida para Jesus, vive da igreja aqui, ó. Entendeu? De vez em quando se mata, não fala coisa que não deve falar. Está tudo certo. O importante é tu estar aqui dentro da igreja. Não, o importante não é estar dentro da igreja. Estar dentro da igreja faz parte do processo. O importante é você ser transformado para pedra perfeita. E aí a transformação, ela requer um pouco mais de nós, se não tudo.
viver escravo do diabo? Não. Nós somos livres para viver uma vida com Cristo, para viver aqui nessa terra olhando para a eternidade, porque eternamente nós vamos viver lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, então, depois que eu decido, preciso me tornar essa pedra perfeita. E a segunda coisa, pastor, o livro dizia, a segunda coisa é levar os meus irmãos a se tornar essa pedra perfeita comigo. É levar as pessoas que estão à minha volta a se tornarem essa pedra perfeita. Está faltando pedra na construção, irmão. Está faltando pedra. Tem muita pedra ainda rolando aí que nós temos que trazer, porque eles estão olhando para nós e nós estamos caminhando para ser pedra perfeita. E eles estão dizendo: eu quero ser como você é, eu quero ter o que você tem, eu quero viver nesse nível de vida. E aí você vai trazer essas almas, essas pedras para a construção. Você vai ser o imã que o Senhor vai usar nessa terra para trazer essas outras pedras para encaixar na Nova Jerusalém. Então primeiro você, depois a partir de você, você tem essa parte nesse projeto de Deus. Ou você, tem uns que acham que entregou a vida para Jesus, a minha família está aqui, o resto que se exploda. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para andar no corpo. Então se eu quero bem para mim, eu quero bem para a Cris quer o bem para o fulano, e assim nós vamos andando como corpo. Amém. Então a primeira coisa, eu preciso me tornar essa pedra viva, e a segunda coisa, levar as pessoas a se tornar essa pedra viva. Amém? Amém. E daí diz que a gente tem que ir para a pedreira, porque lá na pedreira você encontra todo tipo de pedra. Porque com certeza a Paty é diferente de mim, né, Paty? Com certeza a Rafa é diferente de mim. E aí nós vamos para a pedreira, para o oleiro, só na passagem do oleiro, cai na mão do oleiro, que bom que você cai na mão do oleiro. Glória a Deus que você cai na mão do oleiro, porque você tem solução. E ele começa a lapidar nós, ele começa a tratar essa pedra. Porque tem pedra que é muito pontuda, tem pedra que rola, acha que a vida é tem pedra que é pontuda, se tu encosta, machuca. Tem pedra que é afiada, cuida com essas pedras. Mas nós temos que trazer todas essas pedras para dentro do corpo, para ser lapidada, para ser aparada, para se tornar pedra perfeita, para ser ajustada na Nova Jerusalém. Amém. Porque, seja sincero para você mesmo, porque eu vou perguntar para você. Se você e a sua casa estiver na glória no dia com o Senhor, é o suficiente para você? Se a tua resposta for sim, você não entendeu o que Cristo te trouxe para fazer nessa terra. Não é sobre você, não é sobre a tua família, é sobre o reino. Tudo que se diz respeito ao Senhor nunca diz respeito a uma pessoa só. E não só apenas a tua família, se diz respeito a todo. Eu quero ter todos vocês comigo na Nova Jerusalém. Então a gente tem que ter esse entendimento. E lá nessa pedreira é o processo então que acontece para mim me tornar essa pedra perfeita e para gerar Cristo em mim. Gente, a coisa mais difícil é gerar Cristo em nós. A imagem de Cristo. Quando as pessoas veem você, elas veem a imagem de Cristo na tua vida. Quando as
Senhor, eis-me aqui. Hoje nós estamos até hoje vivendo como escravos do inferno, do diabo. Mas porque ela gerou o propósito do Senhor nela, a partir dela, ele disse: eis-me aqui. Ele nasceu, ele cresceu, ela conduziu ele cumpriu até os 33 anos dele, viveu o propósito dele, viveu sendo filho de Deus nessa terra, morreu para me salvar e te salvar. Sabe por quê? Só por causa disso. Só por causa de um mês aqui, isso é. Pode ser por tudo isso, só por conta do mês aqui. Só que chama o povo para dizer isso aqui. Jesus já te chamou para dizer isso aqui. Cadê? Cadê os meus filhos? Cadê aqueles que eu estou chamando para dizer isso aqui? É tão bonito, né? Eis-me aqui, faça-se conforme a tua. Ai, que palavra poderosa, forte, aham. E qual é o efeito que ela faz na tua vida? Qual é o efeito que ela tem causado na tua vida? E lá no devocional vai falar que a gente não pode também dar ouvidos aos animais selváticos. E o pastor Wilson, hoje, na pregação dele, ele fala que eu também tenho uma cachorrinha. Ele fala que a esposa dele tem uma cachorrinha. E ele diz que ele não gosta que a cachorrinha dele suba no sofá e durma na cama com ele. Que não é o meu caso. Mas ele disse que quando ele sai de casa, ela sobe no sofá. E daí ela chegou e assistiu em casa. E ela veio assim, sabe, que tinha feito alguma coisa errada pro lado dele. E daí o pastor Wilson disse assim: ó, pode ela botar a mão no sofá que vai estar quente. Com certeza ela estava em cima do sofá. Né? Então, e realmente estava em cima do sofá, o sofá estava quente, né? E ela com aquela carinha de, né? E ele disse assim: irmãos, por que ele deu o exemplo do cachorrinho dele? Porque o cachorrinho, ele não gosta, porque tem gente que gosta, eu gosto. A Mel dorme com a gente, um pouco comigo, um pouco com o Arthur, um pouco com o Juliano. E ele disse assim: ó, só que um cachorro é um animal doméstico. O animal selvático, tu convidaria uma cobra cascavel para dormir contigo na tua cama? Deixaria ver que amor, vem que sobe aqui, sabe que a mamãe dormir com a mamãe? Você chamaria um tigre para dormir contigo na sua cama? Porque são animais selváticos. São animais que vão te matar. São animais que vão te atacar. Então, como nós não faríamos isso, ele deu esse exemplo para nós entender que Satanás é um animal selvático. E ele se transformou em serpente para fazer todo o desdobro que você conhece. Então, irmãos, ele está dizendo o quê? Que nós não podemos escutar, nós não podemos ter a nossa intimidade, nós não podemos ter conosco a nossa cama, o nosso sofá. A minha Mel, a minha cachorrinha Mel, ela é dócil, dócil. Então não tem problema ela dormir comigo. Mas eu não chamaria uma serpente para dormir comigo, para deitar na minha cama comigo, para sentar no sofá comigo. Então, às vezes nós, como filhos de Deus, estamos dizendo para a serpente: vem cá, serpente, vem comigo, senta aqui. Às vezes você tem ouvido o que ela tem falado. Às vezes você tem seguido a direção que essa serpente tem que dar. Quando você escuta pessoas, quando você olha para as circunstâncias. Porque o diabo sempre vai te contar uma história para te tirar do lugar de noiva. A coisa que mais incomoda Satanás é ver você se preparando para ser noiva. A coisa que mais irrita o inferno é ver você se adornando para ser noiva dele. A coisa que mais incomoda o diabo: como é que eu me adorno? Lendo a Bíblia, mas ela está se adornando para ele. Ela está jejuando, ela está se adornando para ele. Ela foi no culto de domingo, ela está se adornando. Ela decidiu se batizar, ela está se preparando para ele. O que mais incomoda o inferno é quando você se arruma para ele. Então você tem que parar de ouvir, dar ouvidos para o diabo. O teu lugar é aqui dentro, sim. O teu lugar é no corpo de Cristo. O teu lugar é servindo ao Senhor. O teu lugar é fazendo esse aqui. E se eu não quiser, pastor, nós vamos ter que orar pela tua vida. E vamos chorar pela tua vida. E vamos ter que jejuar pela tua vida. Porque ali fora o animal selvático está te esperando para te devorar. Para te consumir, não só a tua casa, a tua família, os teus filhos. Eu fico pensando, como é que um pai não leva um filho na igreja? Como é que um pai não é imagem e semelhança de Cristo na vida de um filho? E quando chega nos 18 anos, ele vem orar para Jesus: Senhor, transforma meu filho e traz ele para dentro da igreja, porque ele não quer vir mais. O que Jesus disse? Meu filho, mas você nunca deu um caminho para ele. Você não foi exemplo para ele. A gente precisa entender
que é o que eu falei no começo da pregação. Irmãos, eu venho às vezes chorando para cá, mas eu tenho prazer no que eu faço. Às vezes eu escuto uma palavra chorando, mas eu tenho prazer no que eu faço. A gente tem que ter prazer em fazer as coisas que o Senhor nos chamou para fazer. Se você não tem prazer, você está no lugar errado, ou pelo menos fazendo as escolhas erradas. Porque quando a gente escolhe entender o plano, a gente tem prazer. E ele ia falando ali que a gente precisa ser movido pela intimidade que nós temos com o Espírito Santo. E ele fala também que nós precisamos ouvir o Espírito Santo e seguir a nuvem. Ele relata para o povo do deserto que o Senhor colocou a nuvem para que eles fossem conduzidos à nuvem, e aí eles iam atrás da nuvem. Quando a nuvem saía, fala no devocional que não importava o que eles estavam fazendo, eles pegavam das coisas e vamos lá que a nuvem está indo. Hoje nós relutamos muito, nós não queremos, nós sabemos, não é o tempo, não é o momento. Não sou um pouquinho pastora porque eu ainda estou me preparando. Ah, é? Fica aí então sem a nuvem para você ver o que vai acontecer com você. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. A nuvem representava o Espírito Santo dizendo: agora é hora de nós ir, ó, vem, sai daí. Mas irmãos, de verdade, nós estamos num tempo de igreja que nós, como filhos de Deus, nós estamos descansando em berço esplêndido. Porque Ele é meu Pai, Ele me ama, Ele me entende. Eu sou pai do Kevin, eu sou mãe do Kevin, eu amo o Kevin, eu entendo ele, mas o que ele tem que fazer, ele tem que fazer. Aleluia. Ai, mas tu me ama, tu me entende, né? Eu não consigo trabalhar, tem que ser a Carol que vai trabalhar. Mas a minha mãe me ama, me entende, então não é a Carol que vai ter que sustentar a casa. Não, é tu que vai ter que sustentar a casa. Eu te amo e eu te entendo, mas você vai ter que sustentar a casa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Que às vezes você quer que Deus entenda que você quer continuar sendo esse filho que você quer ser, com a tua vontade, com o teu plano. Não! O Senhor te ama, te entende, te compreende, mas Ele tem te chamado para se levantar nessa terra como pedra perfeita. Como uma noiva que está sendo preparada, não parada. Não é uma noiva parada, estacionada. É uma noiva que está sendo preparada. Se sábado a Rafa não se levanta da cama e não se preparar, vai chegar na hora do casamento, não vai acontecer o casamento. Se nós não se levantarmos desse lugar de comodismo e não nos prepararmos, vai chegar a hora do casamento. Nós não estaremos preparados. Mas como pode ser buscar? Gente, isso é muito real. Eu não tenho uma coisa para falar para vocês. Eu não vou falar para vocês que vocês podem ficar sentados esperando que o Senhor já fez todas as coisas. Não, tem a tua parte do plano. Amém. Tem o teu lugar nesse plano. Você vai ter que se levantar da cama, obrigada, irmão, e se preparar para esse casamento, porque senão ele não vai acontecer. Aleluia. É forte, irmãos. Forte. É forte, tira nós do nosso lugar de eu queria hoje, estou cansada. Senhor, eu tenho escutado tantas coisas, é para mim mesmo, Senhor Jesus. Levanta alguém para cuidar dessa igreja. Levanta alguém para pastorear esse povo. Eu tenho errado tanto, Senhor. Será que o Senhor, será que é para mim mesmo, Jesus? Eu poderia dar muitas desculpas para Ele também, mas eu disse sim. Eu vou com o meu sim até o final. Como é no casamento, quando você diz sim, você diz sim até o final. Quando Ele te convidou para ser noiva dele, você disse um sim, né? E você vai dizer sim até o final. Você entende comigo? Só que muitos disseram para Jesus que seriam a noiva dele, mas estão se prostituindo, estão se vendendo num prato de lentilha. Qualquer coisa, mas você virar as costas para o teu noivo e andar no caminho contrário. Deu, igreja, deu. Nós vamos ser a igreja que vamos estar preparada quando Ele voltar. E se eu tiver que pregar aqui isso para uma pessoa só, nós vamos pregar isso para uma pessoa só. Mas
que eu me torno pedra perfeita. Irmãos, o diabo tem mentido tanto pra gente, que tem pessoas que têm acreditado na mentira de Satanás. Tem pessoas que têm achado que a Rafa pode, vou dar um exemplo da Rafa que vai casar semana que vem. A Rafa pode casar com ela semana que vem, e na próxima semana ela está casando a mãe dela para me convidar. Sim ou não? Não, porque agora ela casou, ela tem responsabilidades, ela tem um lugar, uma posição. E você e eu, acho que como noiva, nós não temos esse lugar, essa posição? Temos. E Ele não vai nos buscar lá no mundo, porque Ele já nos tirou do mundo. Ele vai nos buscar na pedreira. Isso aqui que você está vendo é um prédio, amém? Olha para a pessoa do teu lado. Ela é a igreja. Ela é a igreja. Só que a igreja precisa se reunir, porque eu sou uma pedra. Eu faço uma construção sendo sozinha? Não. Eu preciso de todos vocês para nós fazer essa construção. Porque eu sou uma pedra, o Juliano é outra, a Vivi é outra. E 3 pedras fazem uma construção? Não. Então por isso que você vai juntando as pedras, e se torna a igreja. As pedras todas que estão aqui que se formam a igreja. Só que eu acho que eu posso me preparar para ser noiva de Cristo sem ser igreja, sem estar unido, sem estar junto com o corpo, sem estar congregando, mentindo o diabo. Porque aqui dentro é difícil, irmão. Aqui dentro é difícil. Com certeza eu já te decepcionei. Com certeza você já falhou comigo. E está tudo bem, porque nós estamos sendo pedras que estão sendo lapidadas. Se você quer um lugar de pedra perfeita, igreja perfeita, pastor perfeito, pede para Jesus te recolher. Vai dormir na glória até ele buscar o resto da noiva. Porque lá é tudo perfeito. Pede para Jesus, olha para Jesus, Senhor, eu não aguento mais viver com essas pedrariadas aqui. E a perfeição me leva para a glória. Pronto, está resolvido o problema. Aí tu vai precisar conviver comigo, o Juliano, com o irmão que é do teu lado, que às vezes te tira a paz, te incomoda. Porque agora você já se tornou a pedra perfeita, ele te arrebatou, te levou, está dormindo no Senhor até que ele venha buscar as outras pedras. Mas se você quer ficar aqui, se submeta a ser tratado, a ser lapidado, a ser aparado. E vai falar nesse último devocional do domingo a respeito disso. Eu quero ler com você. Eu quero compartilhar que a pedra que vive, aceitou Jesus, amém? A divina semente precisa de um ambiente propício para que ela se torne a pedra perfeita. O ambiente propício é a tua casa? Não. Lá também tem umas pedrinhas de incomoda, mas aquelas tu releva. Difícil é relevar o teu irmão da igreja. Teu marido tu perdoa fácil, ou às vezes não. Teus filhos então, o lugar perfeito, o ambiente perfeito, onde Deus te aperfeiçoa e me aperfeiçoa, é a igreja. Então, meu Deus, você sabe que consegue baixar um pouquinho? Você sabe que qualquer semente de qualquer árvore precisa de um ambiente adequado. Quem conhece árvore gosta de planta, o Gilson gosta de planta. Precisa ter um ambiente, mais luz, menos luz, mais água, menos água. Nossa, volta para a rua, morre, tem que deixar dentro de casa. É um ambiente que ela se torna viva, que ela tem vida. O ambiente que tem vida dentro da igreja. Sabe que a igreja é morte. Credo, pastora. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Vai falar com Jesus, vai falar para Ele. O ambiente adequado para qualquer semente é terra, nutrientes, água, sol. Se colocarmos a semente nesse ambiente, não tenhamos dúvida alguma que o pé de árvore que está dentro dessa semente vai aparecer e crescer. Mas a divina semente que é eu e você, a divina semente igualmente precisa de um ambiente propício para se desenvolver. A pedra que vive precisa de um ambiente para se tornar pedra perfeita. A questão é, qual é esse ambiente? Que ambiente é esse que eu preciso estar para me tornar a pedra perfeita? Que ambiente é esse que eu preciso estar para me tornar uma esposa melhor para o Juliano? Perfeita, não digo, né? Uma nível. Que ambiente que o Juliano tem que estar para se tornar o melhor esposo para mim? Eu digo isso com propriedade, porque até vir para Jesus eu mandava lá em casa e não tinha que obedecer, mesmo não querendo. Era eu que falava mais alto, era eu que gritava, era eu que
Quando eu vim para esse ambiente, eu aprendi que não, que ele é o sacerdote, que eu tenho que me colocar no meu lugar. Aprendi, estou aprendendo, né, meu amor? Não respondo. Assim essa pedra perfeita, a me tornar essa pedra. Então, em qual ambiente eu acontece isso, irmãos? Na igreja. Aí as pessoas têm problema no casamento, não vão mais na igreja. Não vão na igreja, eu não vou falar com o pastor, não vou falar com ninguém. Vai morrer. Vai perder família, vai perder casamento, vai perder tudo. Porque é nesse lugar que nós lapidamos uns aos outros. Você não precisa contar para a igreja inteira que você tem problema no casamento, mas para os seus pastores, para os seus líderes, para alguém que tu tem que ter. Não é você precisa, você tem que ter alguém para a tua coração. Entenda comigo uma coisa, irmãos. Você não é Deus. Você tem que confiar em alguém para abrir o teu coração. Não é para a igreja toda, para a vizinhança, para o WhatsApp, para a internet. Não. Não é para postar lá que o teu marido brigou contigo. Não. É para chamar uma pessoa que confia e dizer: me ajuda, eu estou com essa situação, eu não sei como resolver ela. E aqui dentro, então, junto com essas pessoas que você confia, você vai sendo lapidado para se tornar essa pedra perfeita. Quando o Senhor criou o homem, Ele criou com as condições para que ele pudesse ser a noiva do Cordeiro. Ele criou com as condições. Então não diga que você não pode ser. Mas depois de criá-lo, Deus colocou o jardim do Éden para se desenvolver. O jardim do Éden era o ambiente adequado para se tornar a noiva do Cordeiro. Então, qual é o jardim do Éden de hoje? Nós não temos mais um jardim do Éden para ficar. Mas o jardim do Éden de hoje, para que se tornamos de pedra viva para pedra perfeita, é a igreja. Aleluia. O jardim do Éden era algo privado do Senhor. Só o Senhor ia lá conversar com Adão e com Eva. Deus era o dono daquele lugar. Nesse mundo gestado pelo diabo, tem alguma coisa de Deus aqui? Sim. A palavra de Deus diz que sim. Temos uma embaixada do reino dos céus nesse mundo tenebroso. Qual é a embaixada do reino dos céus, irmãos? Qual é o lugar que Deus vem, que Deus opera, que Deus trabalha, que Deus cura, que Deus ministra? Qual é o lugar? Diga grande, diga alto. A igreja. A igreja. Essa embaixada é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Assim podemos afirmar que o Éden hoje para você e para mim é a igreja. A igreja tem condições para que eu e você possamos se desenvolver, crescer, ficar bonito e virar pé de Jesus. Não vamos virar pé de laranja, a gente pega a volta, né? Vamos virar o pé de Jesus, a imagem e semelhança do nosso Deus. Aleluia. Hoje, irmãos, infelizmente, o segmento evangélico que mais cresce é dos desigrejados. Dizem que não precisamos da igreja local para se desenvolver e afirmam que já fazem parte da igreja invisível do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você com toda a convicção, sem medo de errar. De fato, irmão, já falei, esse lugar aqui é um lugar de batalha, não só com o inferno, principalmente com o inferno, mas às vezes nós lutamos com as demandas de um para com o outro. Mas as pessoas deixam de ir na igreja e vou dizer uma coisa. Eu também poderia ter escolhido não ir mais na igreja e viver como uma desigrejada, achando que eu já aceitei Jesus, Jesus entrou na minha vida. Eu podia, há 6 anos atrás, quando nós temos o nosso primeiro ministério, que eu fui machucada, que falaram isso, que falaram aquela coisa toda, por isso que eu não vou na igreja. Fica aí confortável com a serpente do seu sofazinho na tua cama. Eu vou para a igreja. Mesmo sendo machucada, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo caluniada, mesmo. Porque se eu parasse há 6 anos atrás, hoje o Kevin não estaria no lugar que ele está. Hoje o Arthur não estaria no lugar que ele está. Não estou falando de posição, estou falando em Cristo. Em Cristo. Se você parar hoje e se tornar um desigrejado, amanhã os teus filhos vão estar no mundo. Até prazer do diabo, vivendo o que ele planejou para os teus filhos. E aí você diz que você é um bom pai, que é o melhor para os teus filhos. Você quer o melhor para os teus filhos? Permaneça no corpo. Permaneça na igreja. No entanto, desconhece completamente como essa igreja invisível se manifesta, vive, cresce e se fortalece
coisa, se tu morrer hoje, ela tem 2 filhos. Se Deus vir te buscar hoje, para que lugar as pessoas vão? Eles têm um caminho? Eles têm uma direção? Então ela disse: não, hoje eles não têm, porque eu não estou indo. E outra coisa, quando você estava perdido no mundo, não foi uma igreja que você encontrou, que te acolheu, que te trabalhou na tua vida, que te sustentou? Então vamos fazer assim, ó. Se vamos entrar nessa vibe de não precisa de igreja visível, vamos fechar as portas da igreja e vamos para nossas casas. E quando você tiver que expulsar um demônio de alguém, você mesmo expulsa. Você mesmo pregue, você mesmo faça. Irmãos, não existe isso. Nós precisamos do corpo de Cristo. E quando você encontrar uma pessoa perdida, você diga: vamos lá para minha casa, porque não tem igreja mais. As igrejas estão quase fechadas, porque a igreja é difícil. É difícil congregar hoje. Vamos fechar as igrejas, porque não adianta mais. Quando você tiver que levar alguém para a igreja, você vai levar ela para onde? Vai levar ela para tua casa? Para ouvir a palavra todo domingo? Você vai pregar para ela todo domingo? Eu fui encontrada porque tinha uma porta aberta. Então não me diga que não precisa ter mais porta aberta, porque lá dentro tem pessoas que erram, como eu erro também. Não me diga que você não precisa mais desse lugar, porque você foi encontrado justamente porque tinha esse lugar de porta aberta. Se o X não está bom, vai para o Y, mas vai. Não fica fora do corpo, não fica fora do congregar. Se não importa a igreja visível, por que será que Paulo e os demais apóstolos trabalhavam colocando suas vidas em risco para que ela existisse? Gente, isso aqui é muito forte. Nós não queremos mais congregar porque eu não concordo com o irmão pensa. Oh, céus! Os discípulos de Jesus colocavam a vida deles em risco. Foram mortos pelo nome de Jesus, por pregar o nome de Cristo. Mas a igreja hoje não quer mais se reunir porque eu não gosto como a irmã Sabina me olha. Pelo amor de Deus, igreja! Se prepara! Se levanta! Nós não queremos morrer para os nossos dodóis, para os nossos erros. Eles perderam a vida deles pregando a palavra para que a igreja fosse estabelecida naquele tempo e até hoje tivesse a igreja de Cristo na terra. E você acha que não precisa ter mais igreja quando muitos morreram para que a igreja existisse? Ah, Deus poderoso, dá entendimento para o teu povo, Jesus. Dá entendimento para o teu povo. Ele se sujeitava às perseguições, tribulações, apedrejamento, prisões e até morte. Por algo que era desnecessário? Não. Por algo que era necessário. A igreja de Cristo. Ele está te chamando hoje. Irmãos, ele está te chamando. Ele já hoje não. Ele está te lembrando do chamado que ele fez para você. Ele não está te chamando hoje. Ele está te lembrando do chamado que ele fez para você. Se formos procurar defeitos na igreja que frequentamos, pode ter certeza de que vamos encontrar aos borbotões. Isso acontece justamente porque as pedras que vivem chegam completamente pontudas, rompudas e grossas no ambiente da igreja. E o ambiente da igreja é justamente o lugar onde elas vão ser aperfeiçoadas, ajustadas para se tornarem pedras perfeitas e posteriormente serem encaixadas na Nova Jerusalém. Como disse o apóstolo Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. Em
corpo é o estilo de vida que Deus vive, que Cristo vive, e que o Espírito vive, e que a noiva foi chamada para viver. Nós, como noiva, fomos chamados para viver conectados. Quando Ele veio, quando Ele decidiu criar eu e você, essa coisinha rica que você é. Quando Ele decidiu criar nós, Ele era Deus e podia criar nós sozinho. Ele ama a vida do corpo. Vem junto, Jesus. Vem junto, Espírito Santo. Façamos o homem. Ele era Deus, ele precisava de Jesus. Ele precisava do Espírito Santo. Ele era Deus. Ele é Deus. Mas Ele fez isso para nos ensinar que você precisa de mim, sabe? E eu preciso de ti nesse lugar. Ele fez isso para nos ensinar que nós precisamos um do outro, os irmãos, para se tornar de fato essa noiva que está se preparando para Cristo. Não, você não vai entrar dentro da tua casa, fechar a tua porta e viver sozinho lá e achar que você vai se tornar essa noiva. Você não vai. Você vai saber se tornar o quê? Presa fácil para o inferno. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Esse lugar aqui, para mim é uma bênção, né? Eu amo estar nesse lugar, por mais difícil que seja às vezes. Mas é difícil para mim. Tem os perrengues. A tua casa não tem perrengue? Quem tem perrengue lá em casa? Só eu tenho? E você sai de casa por causa disso? Nem deve, né? Pelo amor de Deus. Caiu branco. Deus te chamou para esse lugar. Por que a gente vai sair da igreja por causa dos perrengues? Por que a gente vai abandonar? Não, nós vamos aguentar, nós vamos ficar firmes. Aleluia. Ainda que fosse possível, que não é, ser formado em Jesus fora da convivência da igreja. Tem algo que somente dentro da igreja é possível ser formado. E é importantíssimo para a minha vida na eternidade. Você já sabe o que é. É o estilo da trindade, do plural. É dentro da igreja que o individualismo cai por terra. É dentro da igreja que aprendemos que há limites. É dentro da igreja que quando eu chego nesses limites eu sou aperfeiçoado. Eu vou precisar ser ajustado. Também dentro da igreja eu aprendo a servir as pessoas. E dentro da igreja eu aprendo a ter o foco e conquistar como equipe. Isso se chama vida do corpo. E só aprende isso dentro do corpo de Cristo. Não existe isso no mundo, irmãos. Isso é uma vida divina. Divina. O apóstolo Paulo continua dizendo: isso é uma vida divina. Não há individualismo no céu. Eu aprendo a viver o estilo divino da igreja, que é o corpo de Cristo. Amém. Você só vai aprender a viver essa vida de corpo dentro da igreja. Porque dentro da igreja você cuida do baterista, você cuida do que toca violão, você cuida da que canta, você cuida, e você vai ter que saber, como pedra pontuda, ser afiado através da vida dessa equipe que Deus te deu. Ponto! Ponto! A gente vem nos pedir, porque ora. É isso, irmão. Deus está te chamando para se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Qual lugar que você quer que eu esteja? É com esse povo, então você vai cuidar através da vida desse povo. Viva como uma pedra viva que está no processo de se tornar uma pedra perfeita. No corpo, na igreja, no congregar. Esse é o projeto cumprido. No congregar que você vai se tornar essa pedra perfeita. E se você não se tornar, e se eu não me tornar essa pedra perfeita, o devocional fala que nós não vamos conseguir nos encaixar na Nova Jerusalém. Então nós vamos precisar ser novidades, amém? Se coloca de pé. Eu tenho escutado muitas vezes as pessoas falar assim: ontem nós chegamos com um grupo de mulheres lá na casa do irmão lá. Peraí que eu vou lembrar teu nome. Anderson. E da irmã Ana. E os irmãos disseram assim: aí como é que foi a chibatada na igreja hoje? Irmãos, eu não tenho problema com vocês acharem que eu dou em vocês. Eu não dou em vocês. Eu só não quero ir para a glória e deixar vocês aqui. E se você me perguntar: você já entendeu tudo isso e você faz tudo isso, pastora? Não. Eu estou no meu processo.
Só que o que eu entendi é que não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem jeitinho brasileiro, não tem, dá pra ir só no domingo e não ir mais nenhum? Não, não dá. Você tem que ser gordo. Dá pra ir só na célula e no culto? Não, não dá. Tá, mas tem que ficar na igreja e não fazer nada que eu não gosto de fazer? Não, não dá. Porque é nesse fazer que você é aperfeiçoado. Eu podia dizer para você que dava, só que quando ele viesse nos buscar, eu ia ter que ver você uma pedra ponta sentada na cadeira, porque você nunca se permitiu ser lapidado. E a responsabilidade da tua vida dele é na minha mão. Por que você não fez ele entender que ele precisaria ser lapidado? Então a única coisa, eu não estou dando chibatada em vocês. Estou simplesmente falando para vocês que eu e você, não é só você, eu e você, a minha casa, os meus filhos, a minha família, porque começa dentro da minha casa. Você não tem que eu vim pregar uma coisa para você aqui que eu não me dilacero para fazer isso acontecer na minha casa. O Kevin e a Carol, nós temos guarda compartilhada, vou ficar vivo com o Deus por enquanto, deve ir para casa deles. Eles estão dentro da minha casa e eles veem exatamente como eu sou. Perfeita? Não, me tornando a pedra perfeita. Mas se precisar pedir perdão, pedir desculpa, vamos lá de novo, ter paciência, tudo isso acontece. Não há hipocrisia. Quando eu digo que eu amo a minha nora, eu amo a minha nora. Não, eu não amo a minha nora, eu amo a minha filha, porque a Carol é uma filha para mim. Então, irmãos, a gente tem que parar de fazer, botar essa eu falo sempre, vou falar, né? Essa roupa bonita de crente. E vir para a igreja e fingir que está tudo bem. Quando de fato não está, o Senhor tem que aperfeiçoar nós lá dentro da nossa casa. Lá que nós temos que começar a ser lapidados. E a partir de lá, quando nós chegarmos aqui, nós vamos conseguir de fato ser a imagem e semelhança para a vida da Ivete, para ajudar a se tornar essa pedra perfeita. Mas eu não consigo ser essa pedra perfeita para a vida do meu filho, eu não vou ser essa pedra perfeita na vida de vocês. Então se permita, igreja. Não acha que você está apanhando aqui. E às vezes eu combinar que uma boa tunda alinha a criança. Sim ou não? Diga para ela só assim: ai meu amor, não deixa. E a gente disse: filho, não pega. Quando tu vê, tu não pode sair e inventar mais ninguém com a criança, porque ele tomou conta. Agora traz para cá. Eu não vou dizer para vocês assim: irmão, se você quer, vem. Se tu não quer, eu entendo. Não, eu não entendo. Não entendo. Irmão, se você quiser descer as águas, se batizar e só de vez em quando na igreja, amém. O importante é tu ir. Não vou dizer isso para você. O importante é você ser corpo. Então entenda isso. Peça para o Espírito Santo aperfeiçoar, ande no nível da nuvem. Caminhe com Ele. Peça para você ouvir Ele, se aperfeiçoar nisso. Em nome de Jesus, eu tenho que terminar a ministração. Em nome de Jesus, obrigado por aqueles que estiveram conosco até agora. Que você possa também se tornar de pedra viva, uma pedra perfeita, e se preparar como noiva de Cristo para estar conosco juntamente com essa igreja na Nova Jerusalém, em nome de Jesus.